Beleza, fizemos 8. Dessas 8, 4 vão ser... processo. 4 vão ser o Crafting Co-Process Unit. E esses outros 4 aqui, eu vou fazer o processador de 4K. E aí, vamos ver aqui, a gente tem o de 1K. O de 1K usa um Gold, um Logic Processor, 4 Certo Quartz e 4 Redstones. Vai fazer um de 1K. O de 4K vai usar 3 de 1K e um Calculation Processor com um Quartz Glass. Quartz Glass é simples, é só vidro com certos quartz. A gente vai fazer aqui... Já tá bom, a gente precisa de mais. Agora a gente vai precisar, então, de 6 desse. 2, 3, 4, 5, 6. A gente precisa fazer 2 Calculation Processor de novo. Se não me engano, a gente já tem o vidro suficiente, já tem processador suficiente e redstone suficiente. Então, falta só realmente o processador. Então, vamos aqui em certos quartz. De 2 desse. A gente vai precisar de 2 silicones e 2 redstones. Beleza, agora a gente tem 4 computadores, no caso. 2 de 4K, 2 de 1K e 4 coprocessadores Unity. Beleza. O que vai acontecer agora? A gente precisa conectar isso aqui no nosso sistema. Isso aqui vai custar canal. Para quem não sabe, canal no Applied é basicamente o número de máquinas que eu consigo conectar em um cabo. E os cabos têm limitações, né? A gente tem o cabo básico, que é o que a gente tá usando, esses aqui, pequenininhos, que aceitam até 8 canais, tá? Eu vou estar usando eles porque, por enquanto, a gente não precisa de nada muito complexo ainda. A gente não tá gastando muito canal. Então, eu consigo até usar esses cabinhos finos aqui por enquanto, tá? Por enquanto. E aí vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou vir pra cá e vou puxar um carinha aqui, beleza? E aí a gente começa a conectar os nossos computadores. Cada um desses tá gastando um canal e tá vindo pra cá. Então a gente tá gastando 2 canais aqui. Cada um deles vai ter um Coprocessing Unit. E o Coprocessing Unit, no caso, ele não tá gastando canal extra, tá? Tipo assim, isso aqui é um computador. Isso aqui é um canal. Não adianta, não importa quantos blocos eu coloco aqui. Eu vou puxar um pouco mais pra cá agora, porque a gente vai precisar de mais espaço para colocar os outros computadores e conectar os cabos nele. Pronto, agora a gente tem 4 computadores aqui de crafting, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar eles como... Aqui eu consigo controlar eles de acordo com como que eles vão funcionar. E tem alguns modos. Tem um modo que ele só funciona por requests do player, ou seja, só quando eu mandar ele vai funcionar. E tem os computadores que só funcionam por automação, ou seja, quando tem uma máquina específica que tá pedindo um bloco e o sistema tem que colocar esse bloco lá, porque a máquina tá pedindo, isso é um pedido feito pelo computador, pelo próprio CPU. E aí eu posso colocar CPUs que funcionam só para esse tipo. Ou seja, quando eu for pedir, quando o player for pedir, eu quero que você faça uma madeira para mim, essa CPU não vai estar disponível para fazer madeira, porque sou eu que tô pedindo. Se for uma máquina pedindo madeira, aí ela faz. Por enquanto a gente não vai ter nenhuma máquina aqui trabalhando pra gente, então vou deixar padrão mesmo, né? Que aí é automático, ela fica, tipo, coringando pros dois lados. Beleza, a gente já tem agora algumas CPUs e a gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem 2 CPUs de 4K, 2 CPUs de 1K e elas têm o nome, né? 1, 2, 3, 4. E é isso aí. Ai. Beleza? E aí agora a gente vai conseguir fazer as automações que a gente precisa, né? Vamos começar com as automações de mesa de trabalho. O que acontece? A mesa de trabalho, ela vai funcionar com o Pattern Provider e o Molecular Assembler. O Pattern Provider é onde a gente coloca a receita, o Molecular Assembler é onde ele faz a receita. E basicamente a gente tem que fazer um mesclado dos dois, tá? E aí tem um padrão pra gente construir isso aqui de uma forma mais eficiente. Porque o Molecular Assembler é um bloco, tá? Que ele aceita enviar craftings para todos os lados. Então, quanto mais Molecular Assembly a gente coloca em um deles, mais craftings ele faz ao mesmo tempo. Entendeu?
Se você pedir craftings em grandes quantidades, ele consegue. Aí, o Pattern Provider, ele é basicamente ferro, 2 crafting tables e esses 2 carinhas aqui, Annihilation e Formation Core, tá? Esses carinhas aqui são as coisas mais chatas que tem pra fazer nesse modpack aqui. Mas enfim. O Annihilation Core é com Flux Dust e o... Vou até salvar ele aqui. E o Formation Core é com... Na verdade, como é que é? O Annihilation Core é com quartzo. E o Formation Core é com certos quartzo. Então, beleza. E aí a gente fazendo o crafting deles já consegue fazer o Pattern Provider. E aí a gente precisa de um Molecular Assembler também. Também vai precisar de Formation e Annihilation, 2 vidros, ferro e uma Crafting Table. Então vamos fazer 3 Crafting Tables aqui, né, de início. A gente vai precisar de um Pattern Provider, show, e um Molecular Assembler. Beleza, fizemos os 2 carinhas que a gente precisa. Vamos pegar um pouquinho de Cable também. Porque o que acontece? Eu vou puxar agora para esse lado de cá. E o que acontece? Esse bloco aqui, ó, ele funciona como um reset de canal, tá? Então, essa face aqui tem um máximo de 32 canais que ela consegue receber. Esse cabo só consegue passar 8. Então, essa face aqui nunca vai chegar no limite, tá? Ela vai conseguir, no máximo, receber 8 canais. Ela tá recebendo 4, por enquanto, né? 4 computadores. Aqui também, tem 32 canais, tá recebendo só 2. Aqui é a mesma coisa. Tem 32 canais, vai estar recebendo 1. Por quê? O Pattern Provider, ele gasta um canal, mas o Molecular Assembler, ele não gasta canal. Então esse carinha aqui, ele funciona, mas ele não gasta canal. E aí agora aqui, ó, a gente consegue colocar as nossas receitas. A gente consegue colocar em cada um desses carinhas 9 receitas. E aí, vamos supor que, lotei as 9 receitas, aí eu vou colocar um outro aqui. E ele não precisa estar com um cabo conectado nele, tá? Porque esse carinha aqui já passa canal por dentro dele. Só que cada Pattern Provider gasta canal. Então aqui a gente tem um canal, se eu colocar outro, vai gastar 2, se eu colocar mais outro, 3, e assim vai. Mas beleza, Thomas, agora a gente já tem o lugar que faz o Crafting Table, a gente já tem a CPU, e agora, como é que a gente vai fazer a receita? Então, agora vem a parte mais legal, na minha opinião, que é a parte de realmente fazer o sistema ficar mais inteligente. Para isso a gente vai precisar de uma telinha diferente dessa aqui, tá? A gente vai precisar dessa telinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Pattern Encoding Terminal, aqui, ó. Ela é basicamente um Crafting Terminal com um Engineering Processor. Então a gente vai precisar de fazer um outro Crafting Terminal, outra Crafting Table. Beleza, fizemos o terminal de Pattern, né? Dá pra ver que ele é um pouquinho diferente, né? O desenhozinho. E quando a gente entra aqui, eu só vou colocar aqui também pra gente ter a mesma visualização, tá? Mesmo tipo de visualização, os itens mais aqui, mas só que dá pra ver que ele tem um sistema aqui diferente, né? Primeiramente, esse Blank Pattern aqui que a gente fez, a gente coloca ele aqui que ele vai ficar. E o que mais? Ele tem vai ter algumas configurações aqui diferentes também, como esses Substitutions Disabled e Fluid Substitutions. Já vou ensinar aqui, e também tem uma abinha diferente aqui também, dá pra ver que é uma Crafting Table, fornalha, Smithing Table e Stone Cutting, tá? Que são os modos diferentes de processo, mas basicamente Smithing Table e Stone Cutting é igual Crafting Table, tá? Só que ele faz craftings de Smithing Table, faz craftings de Stone Cutting, e a aba de processamento, que é a mais legal ainda, vocês vão ver. Na aba de Crafting Pattern, que é a mais básica, aqui a gente ensina o nosso pattern aqui a fazer um crafting básico. Como, por exemplo, eu quero que você faça log de madeira. Então eu quero fazer oak log, beleza. Como é que eu faço oak log? Eu faço com a essência, que eu tô gerando constantemente lá na fazendinha. Então eu vou clicar que eu quero fazer, igual quando a gente tá numa crafting table e a gente clica aqui, eu quero fazer um oak log, tem um mais, ele move os itens automaticamente do nosso sistema para crafting table, e aí a gente só clica aqui e faz uma madeira. É igual no outro padrão, é igual aqui no outro, né? A gente quer fazer madeira, a gente clica aqui e dá pra ver. Só que aqui tá escrito diferente, aqui não tá escrito mover itens. Aqui tá escrito encode pattern, ou seja, salve o pattern. Aí quando a gente clica no mais, ele também move os itens daqui pra cá. E o próprio sistema já identifica, olha, quando eu tiro a essência daqui, ele não identifica nenhum craft. Mas se eu pego aqui e coloco um crafting válido, ele já identifica que isso aqui vai fazer uma madeira. E eu não consigo tirar a madeira daqui, dá pra ver que eu não consigo. Por quê?
Porque isso aqui não é uma crafting table. Isso aqui é basicamente uma receita que eu tô ensinando pro meu sistema de como que faz madeira. E aí eu vou clicar aqui para salvar essa receita. Ele vai gastar um pattern e vai fazer um pattern aqui, ó, que faz madeira. E esse pattern sozinho não faz nada, então eu tenho que vir aqui e colocar ele no nosso pattern. Por quê? Aqui ele vai agora, o meu sistema ele enxergando isso aqui, né? Ele sabe que a madeira é feito com a essência que eu tô farmando. Então, se eu falar que eu, por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho 44 madeiras, tá? Vamos supor que eu não tenho elas. Vamos supor que eu não tenho isso aqui. Então, vamos supor que eu quero fazer madeira e meu sistema não tem. Dá pra ver que agora ele tem um maisinho do lado da madeira. Inclusive, se você não tiver madeira no sistema e não sabe fazer ela, e não tiver a receita aqui no pattern, você nem acha. Nem vai aparecer a madeira aqui. Mas a partir do momento que você tem uma receita para fazer um item que não tem no seu inventário, esse item vai estar aparecendo, tá? Não vai ter nenhuma numeração nele, tá? Vai ter só um maisinho. Por quê? Porque isso significa que o seu sistema sabe fazer madeira. Independente se tem ou não no sistema, ele sabe fazer. E aí, para você pedir o sistema para fazer, você pode tanto clicar com o botão direito, tá? Assim, como se você fosse pegar a madeira. Ou, em caso de, por exemplo, se eu tivesse madeira no sistema, que é o caso, eu tenho 44 madeiras, aí dá pra ver que eu tenho 44 madeiras, mas ainda tem um maisinho aqui em cima escrito que eu consigo fazer mais, se eu quiser. Se você clica com o botão direito, ou o botão esquerdo, no caso, você vai pegar as 44. Mas se você clicar com o botão do meio do mouse, que é o scroll, ele abre essa telinha que você surge aqui, essa telinha, né? Pra você escolher quanto que você quer que eu faça. Você pode colocar 2, 3, 10, mais 100, mais 1000 e ir pedindo. Se você quiser um número bem específico, tipo 747, tipo, ou sei lá, 13. Vamos supor que você quer um número extremamente aleatório de madeiras. Você pode digitar aqui também, tá? E aí a gente vai pedir, por exemplo, quero que faça... A gente tinha 44 madeiras, né? Eu quero que faça 100. Então, quero que faça 100 madeiras, beleza. Eu vou clicar Next. Aqui vai aparecer agora a tela de qual CPU você quer que ele use. Você pode deixar aqui no automático, porque ele vai pegar uma CPU automática liberada aí, disponível para fazer esse crafting e vai colocar, ou você pode mudar. Eu quero um CPU 1, 2, 3 ou 4. Eu já deixo no automático, porque tanto faz, né? Aqui também, antes de você dar Start, você também consegue ver a linha de crafting, ou seja, para fazer 100 madeiras, você precisa de 21 Wood Essence. Essas 21 Wood Essence na Crafting Table vai fazer 100 madeiras, exatamente. Ou, não sei, se vai dar exatamente ou mais. E ele funciona assim, ele funciona basicamente assim. Eu quero 100 madeiras, eu vou mandar um Next, ele vai perguntar que vai ser na CPU, a quantidade de bytes que vai usar, eu dou um Start, o meu sistema já faz. E o que acontece quando ele faz? Ele manda a madeira pra cá, ó. Tá vendo? Deu pra ver um piscar aqui que piscou. Ele mandou as essências pra cá, as essências viraram madeira e já voltaram pro meu sistema. E agora, se a gente for ver aqui em log, primeiro que tudo que eu crafto, tudo que eu mando craftar, ele tem uma abinha aqui fixa pra mostrar tudo que eu mandei craftar. Então, tipo assim, ele cria essa abinha aqui pra mostrar as últimas coisas que eu mandei craftar no sistema, pra eu não ter que pesquisar de novo o item. Mas se eu tivesse que pesquisar, é só pesquisar e aparecer o log e show, beleza. E é só na primeira vez que você entra, depois ele volta ao normal. Aí você pesquisa, tá aqui, 156. Eu posso fazer mais? Deixa eu ver se eu consigo ver. Não. Não consegui. Acho que eu não, acho que eu não mandei. Posso fazer mais. Deu um start. Aqui, ó, tá vendo? Ele manda madeira, ele crafta. Manda madeira e crafta. E você pode colocar upgrades aqui de aceleração pra ele funcionar mais rápido, tá? Porque tem como isso aqui ser muito rápido. A gente vai fazer ficar bem rápido. Mas enfim, aí ó, craftou. Entendeu? E é assim que a gente vai ensinando o nosso sistema a fazer os diferentes itens aqui da nossa base. Agora, eu vou tentar fazer, craftar automaticamente esses carinhas aqui, ó. Annihilation Core, Formation Core. Depois eu vou começar com Pattern Provider, Molecular Assembler e assim por diante. Eu vou começar a aumentar os nossos patterns, né, de receita salva, porque à medida que a gente vai aumentando, nosso sistema vai ficando mais inteligente.
E aí eu vou conseguindo fazer mais e mais coisas automaticamente, sem eu precisar ficar coletando os itens e coisando, entendeu? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra automatizar esses carinhas aqui, ó. Que é os inscribers. Basicamente, a gente já tá semi-automático, né? Então, basicamente, se eu mando um item aqui, ele sai daqui pronto, né? Inclusive, já tem pronto aqui esse processador. Ótimo, perfeito. Porém, o que acontece? Eu quero agora que o meu sistema faça isso. Eu quero agora que qualquer coisa que eu precisar de processador, o meu sistema já mande os itens pra lá, processe e pegue os itens processados. O que eu preciso fazer? Bom, primeiramente, não é receita de crafting table. Então a gente vai vir aqui fazer uma receita de processo. Tem que mudar aqui para processo. E dá pra ver que agora mudou. Na crafting table a gente consegue colocar substitutions, fluids e tudo mais. Agora de processo não. A de processo não tem isso. Inclusive a de processo, ela tem aqui, ó, vários slots, porque eu consigo fazer uma receita com, sei lá, 20 mil itens. Eu quero pedra, 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 pedra. E eu quero colocar mais pedra. Pedra, pedra, pedra. E mais pedra. Pedra, pedra, pedra. E aí você consegue ver que ela não... se eu, por exemplo, dar um clear aqui e eu quero colocar... Opa, não é isso não. Quero colocar 9 pedras. Quero isso aqui, tá vendo? Numa crafting table, 9 pedras vira uma bloco de cobblestone comprimido, né? Mas na de processo, ela não identifica esse crafting. Por quê? Porque a de processo é um processo totalmente livre para você mesmo falar o que esse processo vai gerar. Então, se eu falar que 9 pedras me gera uma crafting... Ó, se eu falar que 9 pedras me gera uma crafting table, detalhe, eu consigo arrastar esse item daqui, tá? Eu não tô cheatando. Eu consigo arrastar esse item aqui mesmo no survival. E esse slot verdinho aqui aparece porque eu consigo colocar o item aqui. Eu não consigo pegar, tá vendo? Eu não consigo pegar isso aqui, ó, é pra eu salvar a receita. Eu não consigo pegar o item, né? E quando eu pego um item do meu inventário e coloco aqui, eu continuo com 64, tá vendo? Porque ele não tá gastando, ele tá só desenhando o item ali, falando, ó, é isso aqui, ó. Então eu consigo falar que, por exemplo, 9 pedras é esse crafter aqui, ó, tá vendo? E se eu colocar que é isso e salvar, beleza, fiz um processo, tá vendo? E dá pra ver que eles são diferentes do outro. O outro, ele tem uma cor azulzinha, esse aqui tem uma cor rosinha, tá vendo? Ali do lado, significa que é de processo. E se eu falei que tá isso e o sistema aceitar, beleza, show. Eu falei que é isso, o sistema vai acreditar em mim. O problema é que agora eu tenho que colocar isso aqui em algum lugar. Receita de processo não entra aqui dentro, tá? Você pode até colocar, mas ela não vai produzir nada, porque ela é uma receita de processo. Então, o sistema vai só cagar pra isso aqui, não vai estar nem aí. Inclusive, se eu vim aqui, acredito que não vai estar aparecendo o crafter. Mentira, vai estar. Mas o que vai acontecer? Você vai ver que se eu clicar pra fazer aqui, ele não vai fazer nada, porque não tem como fazer um crafter. Não tem como fazer um crafter com 9 pedras. Esse crafting, essa receita tá errada. Mas como eu dei play, ele tá tentando fazer. E ele vai ficar tentando fazer infinitamente. E não vai dar certo. Então ele vai ficar travado. Então a gente pode entrando aqui, ó, no nosso sistema normal, a gente consegue ver tudo que tá sendo feito. A gente pode vir aqui e dar um cancel, porque essa receita não vai dar certo, né? E só cancelar mesmo a receita, porque senão vai ficar travando a nossa CPU. Inclusive, vou tirar essa receita, porque tá errada, foi só pra mostrar pra vocês que essa receita de processo, você tem que estar sabendo exatamente o que vai estar acontecendo com o item, aonde que ele tá indo, o que ele vai fazer lá e o que vai estar voltando nesse processo todo, pra não acontecer de você fazer uma receita errada e acabar travando pro computador. Mas beleza, receita de processo. O que eu quero que ele processe? Eu quero fazer, primeiramente, o que a gente quer que ele faça, né? Eu quero que ele faça os processadores. Vamos começar aqui, primeiro. Quero que ele faça processador de ouro, que é o mais requisitado. O processador de ouro, como é que ele é feito? Bom, o processador de ouro, ele é feito com o Printed Logic Circuit, Redstone e o Printed Silicon, né? Então a gente clica mais aqui, show, perfeito, Thomas, é isso aí. Só salvar e não. Tá errado, não é assim que a gente faz. Por quê? Porque a máquina que faz o Logic Processor é o Inscriber. E o Inscriber que a gente tá usando, esses daqui, eles não estão funcionando dessa forma.
Como é que a gente tá fazendo? A gente tá colocando ouro aqui, redstone e silicone, sem estar processada. E o próprio XNet processa para mim e só me entrega o resultado final. Então, o que eu quero fazer? Eu vou querer falar que o Logic Processor é feito com redstone, sim, isso aqui tá certo, mas não é o Logic Circuit nem o Printed Silicon, não. É o ouro normal. Então a gente vai pegar ouro normal e o silicone normal. Show, perfeito. Então se eu mandar, o sistema agora vai entender que se eu mandar um ouro, uma redstone e um silicone, ele vai me responder de volta, vai me ter de volta um processador lógico. E eu salvo a receita. O que acontece se eu colocar o normal, se eu fizer uma receita assim, que é com o Logic Circuit e o Printed Silicon, quando eu quiser fazer o Logic Processor, o sistema vai falar: ah, você quer fazer o processador de ouro? Então me manda um circuito de ouro e um circuito de silicone. E aí eu vou ter que fazer uma receita para o circuito de ouro também e uma receita para o circuito de silicone também. E aí vai bagunçar tudo, porque eu vou ficar colocando muita receita desnecessária. Sendo que se eu mandar só o ouro direto, ele já vai fazer tanto o circuito de ouro, tanto o circuito de silicone, e já vai juntar os dois também num só. Faz tudo de uma vez, uma receita só. Então vou excluir essa receita aqui, é só clicar o Shift e coisar. E pronto, agora a gente tem a receita aqui de Gold Int. E a gente coloca isso aqui aonde? No pattern ali? Não, errado. A gente vai colocar no pattern, mas não naquele. Por quê? Esse bloquinho aqui, ele recebe as receitas e manda para onde vai fazer o bloco. A receita, no caso, onde vai ser produzido a receita. O Molecular Assembler, ele funciona como uma crafting table. A gente já viu que isso aqui não é receita de crafting table. Então, ele tem que mandar os itens para onde vai ser processado. Então, ele tem que mandar os itens pro Scriber ou pro baú, que o XNet pega e manda pro Scriber. Tanto faz. Mas se eu mando pro baú, eu consigo com um pattern provider mandar todos os patterns para cá, porque o próprio XNet separa, né? Se for de diamante vai para cá, se for de ouro vai para lá e tudo mais, beleza. Enquanto isso, o próprio XNet manda de volta pro outro baú. Eu vou mudar isso. Vou, por quê? Esse baú aqui é um baú normal. Eu vou colocar um baú do Ender, né? O baú dimensional lá, o mesmo que a gente tá usando na plantação. Porque eu vou colocar uma frequência aqui embaixo para poder estar recebendo esses itens para dentro do nosso sistema de novo. Porque se eu só mando o item para cá, ele processa e manda para cá, ele vai ficar parado nesse baú e o sistema não vai conseguir pegar de volta, receber o resultado de volta. Enquanto ele não receber o resultado de volta, o crafting vai ficar parado. Então vamos lá, o Dimensional Chest, @Dimensional Chest. Beleza, então tudo que entrar no baú 101 vai ser importado para o nosso sistema através desse import bus. Show, beleza. Perfeito. Como isso aqui já vai estar mandando para o nosso baú, né? Ele meio que já vai mandar para o nosso sistema de volta. Então isso é muito bom. E aí a gente agora precisa de fazer um pattern provider. Precisa de fazer um desse aqui. No caso é aqui em cima. E aí, ó, eu tô na crafting table normal, tá vendo? Quando eu peço para fazer um pattern provider, dá para ver que tá em amarelo aqui, ó. Significa que eu não tenho todos os itens para poder fazer. E aí, quando eu coloco o mouse, dá pra ver que de vermelho tem um item e de azul tem outro. O azul significa itens que o meu sistema sabe fazer, mas não tem. Ou seja, eu não tenho crafting table no sistema, mas ele sabe fazer uma crafting table se eu precisar dessa receita aqui, se eu precisar desse item. Agora, o vermelho é que eu não tenho e o sistema não sabe fazer. Então, não tem como. Eu vou ter que fazer o Formation Core. Aí, fazer o Formation Core é fácil. Faz assim. Faz o Formation Core. E agora dá pra ver que a gente tem, se eu clicar normal, ele não vai fazer a crafting table. Se eu clicar segurando o Ctrl, né, o sistema vai perguntar: você quer fazer crafting table para ele poder entrar na receita desse item? Eu falo sim, coloco um start, vai fazer as duas crafting table. Eu coloco elas aqui e já faço o nosso pattern provider. E aí o pattern provider, eu vou colocar ele aqui no bloco que eu quero que ele mande. Eu quero que ele mande pro baú, né? Eu não consigo abrir o baú agora porque tem um bloco em cima.
Mas para não ficar esse trombolho feio aqui, o Pattern Provider tem uma versão mais bonitinha dele, né? O que acontece? Quando ele tá nesse formato aqui de bloco, ele consegue mandar receita para todos os laterais dele. Então, se eu tivesse baú aqui, baú ali em cima também, ele ia dividir a receita para todos esses baús de forma igual, né? Agora, ele é um bloco inteiro, né? Se você quiser ocupar menos espaço com ele, você pode colocar assim, ele fica num formato de tapete. Desse modo eu consigo abrir o baú ainda. A diferença é que agora ele não divide mais para as máquinas, ele só manda pro baú, é somente para o baú agora. E o que eu vou fazer? Eu vou basicamente pegar agora mais cabos do Applied, trazer um cabo do Applied até aqui. Beleza, agora a gente consegue ver que a gente conectou aqui o nosso sistema nesse pattern, dá pra ver que ele tá online. Ou seja, ele já consegue fazer receita. Tem algumas configurações aqui, depois eu mostro essas configurações para vocês, tá? Mas basicamente agora fica fácil da gente automatizar os processadores, porque a gente já fez a receita de um, eu vou colocar ele aqui. E agora, meus amigos, se eu colocar aqui processador, dá pra ver que tem o 29 de lógica e tem o maisinho. Se eu clicar aqui e pedir para fazer mais 30 processadores, ele vai saber que, para fazer 30 processadores, eu preciso de 30 ouros, 30 silicones, 30 redstones. Só que eu não tenho 30 silicones, então ele não vai me deixar iniciar. E beleza, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensinar o meu sistema a fazer silicone agora. Simples. Para fazer silicone, é só botar quartzo na fornalha, que ele, quando ele queima, ele vira. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer outro Pattern Provider. Eu também vou colocar ele naquele modo tapetinho. E eu vou colocar ele na nossa fornalha aqui. Esse aqui eu vou passar por trás porque é só um bloco. Ah não, por trás não dá, senão vai ter que cavar mó alto, mó baixo. Passar por frente mesmo, tanto faz. Vou vir aqui pra frente até a gente chegar aqui no nosso sistema, beleza? Vou tá passando o cabo aqui. Beleza, conectamos agora a nossa fornalha pro nosso sistema. Então agora a gente consegue fazer crafting de fornalha. Só lembrando que as máquinas que a gente conecta aqui, você tem que ter controle do item entrando e do item saindo, tá? Aqui, basicamente, eu fiz o item, vai entrar nesse baú, ele vai ser processado, vai ser e vai mandar pra cá. Tudo que vai mandando pra cá, volta pro nosso sistema. Então, show, beleza, o item vai e volta. Aqui na fornalha, eu não fiz nenhum tipo de processo, né? Ele é processado, ele fica aqui. Então a gente sabe que essa fornalha aqui desse mod, ele tem a configuração de entrada e saída de item, né? Eu vou limpar basicamente aqui, porque eu quero fazer o seguinte. Eu vou ligar o auto output, né? O auto input, auto output, ele significa que ele automaticamente manda e ele importa e exporta os itens, né? Processados. E eu quero que a entrada seja em cima e a saída também seja em cima. E aí, para isso, a gente precisa de colocar no modo input-output, que tanto é entrada, tanto é saída. Tudo que entra aqui é processado, vira a saída e a saída volta para cima também. Porque o Pattern Provider, ele tanto manda a receita, como ele também consegue puxar a receita de volta para o sistema. Então, beleza, a gente já setou aqui a fornalha automaticamente, agora a gente consegue fazer receitas na fornalha. Então, para fazer silicone, por exemplo, a gente sabe que é queimando quartzo na fornalha, Nether Quartz. Tem uma receita ainda melhor, que é queimando o Certus Quartz. Queimando o Certus Quartz Dust aqui, ó. Esse aqui, ó. Certus Quartz Dust. Porque o Certus Quartz Dust a gente consegue gerar automaticamente com o Extractor do Shycraft, né? Então eu vou fazer essa receita aqui, do Certus Quartz Dust. Uma Certus Quartz Dust vai me gerar uma silicone. É o que a receita da fornalha me dá. Eu venho aqui e coloco essa receita aqui na nossa fornalha. E agora, se eu voltar aqui e falar que eu quero fazer o processador, eu quero... Não, mais 100 não, mais 30 só. Ele já sabe que precisa fazer 12 silicones na fornalha. E eu já tenho... Eu tenho os 12 Certus Quartz Dust para fazer, tenho os 30 redstones, temos 30 ouro. Dá para eu dar um start. Ele automaticamente vai mandar os itens pra fornalha. Essa fornalha é tão rápido que já fez. Já manda os itens todos pra cá. E se a gente for ver aqui, ó, ele tá craftando. Ele já mandou todos os itens para serem craftados em processador.
E tá faltando craftar 24, 3, 22, e assim vai. E os processadores estão aumentando aqui no nosso sistema. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros processadores. Então, o processador de cálculo, por exemplo, em vez de o circuito de cálculo, o circuito de certos, a gente coloca só os certos classes de uma vez. Em vez de o circuito de silicone, a gente coloca o silicone de uma vez. E voilá. A mesma coisa pro de diamante. O de diamante, em vez de eu colocar o circuito de diamante, eu coloco diamante. Coloco o silicone normal. Beleza. Eu coloco esses patterns aqui também. Agora meu sistema sabe fazer todos os processadores. Tanto o de diamante, tanto o de certos, tanto o de ouro. Agora, para a gente começar a automatizar os nossos Formation e Annihilation Core, a gente precisa automatizar o Flux Dust, o Certus Quartz e o quartzo normal, né? Então, o Flux Dust a gente automatiza com a essência que a gente está gerando. O quartzo a gente automatiza com a essência também. O Certus Quartz também é com a essência. E todas essas receitas aqui vão aqui no nosso pattern. Estamos lotando, tá ficando lotado. E agora, finalmente, se eu pedir um Annihilation Core, ele sabe fazer. Se eu pedir um Formation Core, ele também vai saber fazer. E se eu mandar agora fazer isso aqui, ó, ele já vai saber fazer. Por quê? Porque ele já sabe fazer isso aqui, já sabe fazer isso aqui, já sabe fazer isso aqui. E o ferro, a gente tem a essência, né? Que a gente também pode ensinar a fazer. Só que acabou os meus patterns. Ou seja, eu vou precisar fazer um pouco mais de pattern provider. Beleza. Já tá sabendo fazer o pattern provider. Ótimo. O que eu vou pedir agora para fazer? Exatamente. Agora eu vou pedir para fazer pattern provider. Então, vamos falar que eu quero fazer 2 por agora. Então, beleza, ele já meio que calcula que precisa. E o interessante é que agora a gente consegue ver umas árvores mais complicadas de crafting, né? Então, para eu poder chegar em 2 patterns providers, eu vou precisar de 8 Iron Ingots, vou precisar de Crafting Table, vou precisar de Annihilation Core e Formation Core. Para fazer a Crafting Table, preciso da Plank. Para fazer a Annihilation Core, preciso de quartzo, pá. Aí precisa disso aqui, precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Pra fazer isso aqui, precisa disso aqui. E assim vai. À medida que os itens vão ficando cada vez mais complexos, essas árvores vão ficando cada vez maiores. E é isso aqui que define a quantidade de bytes que o CPU de crafting gasta. Quanto maior o número de itens e craftings que você precisa fazer, mais bytes, né? Mais bytes aqui em cima vai usar. E aí, por isso que a gente tem uns processadores até 4K e vai aumentando, né? Enfim, vamos começar aqui. Fez já 1, ótimo. Fez já 2, perfeito. E agora, a nossa vida fica muito mais fácil, porque eu não preciso ficar fazendo craft atrás de craft atrás de craft. A gente já tem 3 canais aqui, mais um da fornalha lá. Beleza, 4 canais no total. Eu vou socar de Molecular Assembler ali agora. Só que a gente precisa aprender a fazer o Molecular Assembler, né? A gente consegue colocar 1, 2, 3 Molecular Assemblers aqui. Eu vou colocar essas receitas aqui, ó. E agora eu vou pedir para fazer Molecular Assembler, vou pedir para fazer 3. Então, beleza, já mostra tudo que eu tenho, já está disponível no sistema, clico aqui para fazer. Aí aqui eu consigo ver como é que tá o processo e tudo mais. E fez 3, beleza. E o bom é que agora a gente consegue colocar aqui, aqui e aqui Molecular Assembler. E agora, esse Pattern Provider aqui tá com acesso a 1, 2 e 3 Molecular Assembler. Esse aqui também tem A3 e aquele ali também tem A3. Ou seja, ele consegue fazer 3 vezes mais rápido. Basicamente essa é a ideia, porque é como se eu precisasse fazer várias receitas de Crafting Table, ele consegue dividir essas receitas em 3 Crafting Tables diferentes
e as três fazem ao mesmo tempo, né? Sem falar que a gente ainda pode acelerar aquelas crafting tables ali, né? Então, é isso aí. Basicamente, com esses computadores agora e essa base que a gente está criando agora, a gente consegue aumentar ainda mais o volume de autocrafting. E dessa forma, a gente vai conseguir facilitar ainda mais os processos aqui de criação, fazer os itens e tudo mais. Mas enfim, galera, eu vou ficar com esse episódio por aqui. A gente já mexeu em muita coisa aqui no Applied. Esse episódio foi muito teórico, muito maçante, eu sei. Mas eu espero que vocês tenham, tipo, entendido um pouco como é que funciona aqui o Applied. E o potencial dele é incrível, gente. Vocês vão ver que as coisas vão começar a escalar tão forte agora, porque o autocrafting realmente abre portas, tá? Abre portas demais. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu espero que... se vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês deixem um like aí, comenta aí, compartilhe aí com seus amigos, fala aí o que vocês estão achando. Comenta aí que eu adoro ler os comentários que vocês postam e tal. Se vocês têm dicas ou têm alguma dúvida, ou tem até alguma sugestão do que fazer, algum item que eu posso fazer, ou qual mod eu posso explorar aqui também, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar olhando e respondendo vocês, tá? Enfim, vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, falou, e é nóis e até mais!